gestão, né? E a 14ª fez um contato comigo e me pediu um apoio com o sistema de gestão, e a gente pode agregar, né, nessa apresentação um pouco também do PJE, né? Então, nós vamos trabalhar com o sistema de gestão e eu vou mostrando para vocês também os fluxos que a gente deve observar dentro do sistema PJE. Ok? Eu gostaria primeiro, eu vou pegar um colega aí para interagir comigo, e eu vou pegar a Maria José Corrêa, foi a primeira que apareceu no vídeo. Então, eu vou pegar você, como você ligou o microfone, a câmera primeiro, eu vou pegar você. Eu queria saber o seguinte, obviamente, ela pode não externar a visão de todos os diretores, né? Mas pelo menos para a gente ter um parâmetro. Todos conseguem, Maria, acessar o sistema de gestão? Vocês trabalham com o sistema de gestão? Sim, todos conseguem acessar. Só me identificando melhor, eu sou Maria José, eu sou secretária da SACLE, que é uma secretaria para apoio remoto a todas as unidades. E sim, todos os diretores e vários outros servidores das unidades conseguem acessar o e-gestão. E nós temos também o IGEST 14, que é uma compilação dos dados do e-gestão também, que a gente faz um acompanhamento mensal, criado pelo nosso TRT, né, a nossa seção de estatística que criou. Então, tem sim um acompanhamento de todas as unidades. Então, você podia me indicar o nome de um diretor de secretaria que eu pudesse falar com ele? Deixa eu ver. Tânia, você está aí? Tânia Machado da Ponte. Rogério, aqui, Tânia. Olá, Tânia está. boa tarde. Eu estou no curso e atendendo a minha pequenininha. Se puder utilizar um outro colega. Deixa eu ver. Rogério. Oi, estou aqui. Tiago. Acho que o Rogério se manifestou aí, né? Isso. Então, Rogério, eu vou começar com você um pouquinho. Você trabalha com o sistema também, assim, tem o IGEST 14, como vocês falaram aí, né? Que, na verdade, devem estar extraindo dados do sistema de gestão e enriquecendo um pouco mais os tipos de relatórios, né? Aliás, todos os tribunais estão trabalhando nessa ferramenta de BI, melhorando um pouco os relatórios do sistema de gestão, né? Mas eu pergunto assim, vocês acessam esses sistemas, né? Porque a gente também tem aqui uma ferramenta chamada Tableau, que a gente também customizou para a nossa clientela interna, né? Mas a gente vê que nem todos, em que pese está disponível, acessam o sistema para extrair deles alguns dados, né, para tomada de decisões. Então, só queria saber se é prática do tribunal de vocês os diretores tomarem como base esses dados estatísticos para se organizar ou para tomada de decisões, seja junto ao magistrado, na condução de alguns trabalhos. Sim, comumente nós utilizamos os sistemas disponibilizados, tanto do e-gestão nacional quanto do e-gestão regional, realmente para poder direcionar nossos trabalhos e saber, né, onde focar para poder melhorar nossas metas. Ótimo. Rogério, você podia mais apontar para mim qual seria a maior dificuldade que vocês hoje enfrentam, né, na extração desses dados e na gestão deles ou na correção desses dados? Você poderia pode ser bem rapidinho mesmo. Eu acho que a dificuldade maior, na verdade, primeiro, as telas são um pouco demoradas ali, né? E às vezes é difícil você conseguir acessar a informação precisa que você tá querendo, né? Então você procura às vezes 2, 3 telas para poder alcançar uma única informação. E só nesse processamento de 1 ou 2 telas, né, até você conseguir colocar os dados do regional, da vara, né, do perito, tudo mais, demora um pouco, por melhor que seja a internet. Mas eu acredito que isso não seja a dificuldade maior, não. As outras situações são bem tranquilas, né? Agora, se tivesse realmente um mapa mais tranquilo para conseguir determinadas informações, né, seria até interessante. Por mais que nós mexemos nele constantemente, né, mas aí tem outros sistemas que também nós mexemos, e às vezes a gente fica um pouco não perdidos, digamos,
não tão eficazes em alcançar de primeira mão as informações que estamos à procura. Só para ilustrar melhor o que ele está falando aqui, por exemplo, às vezes você quer uma informação específica, você quer saber o índice de conciliação da unidade. Então, até você identificar lá dentro do e-gestão qual é o caminho que você deve seguir para chegar nesse relatório específico, demora um pouquinho. Por isso, o IGES 14 ele não tem tudo, claro, mas ele tem auxiliado por essa facilidade que ele traz de você já encontrar na mesma tela todas as informações que ele disponibiliza, ao contrário do e-gestão original. Entendi. Beleza, gente, é o seguinte, eu não vou trabalhar muito o IGEST com vocês, porque, na verdade, é uma ferramenta, ela é da Corregedoria Geral, da Justiça do Trabalho, mas ela não tem nenhuma ligação com o Comitê Nacional do Sistema de Gestão e nem com o Comitê Nacional do Sistema PJE. Então, nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês, na verdade, a ferramenta e-gestão. Né? Obviamente, esses dados que estão no sistema de gestão são os mesmos, segundo as informações, que o GEST de vocês, o GEST 14, na verdade, utiliza. A base de dados, salvo engano, é a mesma do sistema de gestão, só que a apresentação de forma diferente, às vezes enriquecida com algumas outras informações, mas os dados essenciais que afetam diretamente o GEST, eles estão dentro do sistema de gestão. Okay? Eles poderiam mudar. Oi? Pois não. Consegue me ouvir perfeitamente? Tá. Eles poderiam melhorar um pouquinho o layout do e-gestão, no sentido de, porque as informações aparecem muito pequenininhas na hora que a gente vai selecionar o TRT, porque primeiro a gente tem que ficar selecionando, primeiro o TRT dentro dos 24, depois das varas, e as informações às vezes são muito pequenininhas. Eles tinham, o pessoal da TI, eu acho que, não sei se é a TI do próprio TST, tinha que melhorar um pouquinho o layout para busca das informações. Tiago, beleza. A extração dos dados. Beleza, a sua intervenção foi bacana, mas assim, a gente já adquiriu uma plataforma nova para desenvolvimento dos relatórios do sistema de gestão, a gente vai mudar todos os relatórios. A gente está num momento hoje, assim, meio delicado, porque você sabe, a gente está trabalhando com o DataJude, né? Vocês já devem ter ouvido falar na questão do CNJ hoje, que está armazenando basicamente todas as bases de movimento processual da Justiça do Trabalho e de outros ramos do Poder Judiciário também, lá no CNJ, e eles vão começar a trabalhar dados estatísticos a partir dessa base. Então, é a mesma base que a gente utiliza para o sistema de gestão, só que com critérios diferentes. Então, a gente está tentando alinhar os critérios, né, que seriam as regras de negócio para apuração e identificação dos itens do sistema de gestão. Por exemplo, processos baixados para a gente significa uma coisa, processos baixados para o CNJ significam uma outra coisa. Então, a gente está num grupo de trabalho grande, monstruoso, e basicamente toda a equipe está trabalhando focada no DataJude, que é do CNJ. E, obviamente, o TST já adquiriu essa ferramenta nova, né, onde vão ser desenvolvidos esses relatórios, e aí, na linha do que você falou, acho que, assim, os tribunais correram na frente, contratando, adquirindo ferramentas de BI, né, para gerarem os seus próprios relatórios a partir dessa base e agregando outras bases, entendeu? Que pode enriquecer, como eu falei, o relatório. Então, o TST, ele já comprou e vai desenvolver. Então, é só uma questão de tempo e a gente, assim, não pode precisar que daqui a um mês o pessoal lá tem se desdobrado, porque a equipe é pequena também, para tentar atender a questão, porque o ministro Correia da Veiga, que é o corregedor geral, ele determinou que desse prioridade para o DataJude, porque ele quer alinhar os itens estatísticos da corregedoria com os itens estatísticos do CNJ, para a gente falar a mesma linguagem. Quando você fala assim, eu julguei 1.000 processos aqui na 14ª região, lá no CNJ vai aparecer 1.000 processos julgados também. Então, a gente está tentando alinhar, porque existem divergências de regras de negócio em relação a esses itens, tá certo? Obviamente, pode-se chegar a um consenso, ou pode não se chegar a um consenso, né? A gente ficar com um item de um jeito, o CNJ de outro, mas a ideia do ministro é que a gente alinhe com o CNJ. Ok? Mas a gente vai trabalhar aqui, gente, eu vou mostrando para vocês fiquem à vontade para interromper, a hora que quiser, para fazer a intervenção. No final, eu vou trabalhar 3 fases, conhecimento, liquidação e execução. Então, quando eu terminar conhecimento, a gente dá uma pausazinha para a gente abrir as perguntas, para quem quiser
tratar de outros assuntos na fase de conhecimento e assim na liquidação e na execução também. Nós temos 2 horas para trabalhar, é um tempo exíguo, né, assim, para a gente trabalhar todos os itens da gestão, a gente não vai dar conta de fazer isso, essa é presunção nossa, achar que nós vamos conseguir esgotar todos os dados, mas a gente poderia, pelo menos, trabalhar uma metodologia para que a gente pudesse fixar essa metodologia e vocês continuarem aplicando isso no dia a dia, ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer a minha apresentação, e aqui é muito chato, né, porque, na verdade, eu fico falando com a tela do meu computador, eu não consigo enxergar vocês, que eu vou mostrar a minha tela para vocês, e eu não sei se estão gostando, se tem gente dormindo, se, enfim. Então, vocês fiquem à vontade, gente, para manifestar a hora que vocês quiserem, pode abrir o microfone aí, ó, Marcanha, eu estou em que pese, meu nome, como eu falei, é Marco Aurélio, mas para vocês aí no visor, aparece Emagal, não é isso? Emagal, né? Mas o nome Emagal é o nome da minha esposa, minha mulher, Ellen Machado Magalhães, e ela acessou o meu computador hoje e ligou o Google, o Gmail na senha dela, e enfim, eu não vou desfazer agora, porque senão vai dar um trabalho danado. Então, eu vou continuar com Emagal, mas meu nome é Marco Aurélio, pode fazer a intervenção a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação. Eu vou trabalhar, gente, com o sistema, com todos os sistemas, né? PJE, e o PJE eu estou no ambiente de teste, então é tranquilo, eu já estou logado com a senha do juiz com quem eu trabalho, e eu vou trabalhar com o sistema de gestão, e vou trabalhar também com o manual do sistema regional, que é o Wiki, né, que vocês, quem não conhece, acho, uma outra pergunta, Rogério, você tem acesso também, vocês têm acesso ao manual de gestão, ao Wiki? Sim, são ferramentas que são sempre utilizadas, o Wiki e o manual. Ok. Então, são essas 3 ferramentas que a gente vai trabalhar, ok? Então, vamos lá, gente. Passando pelo conhecimento, a gente tem no nosso manual a questão das pendências, não é isso? Nós temos o item aqui da gestão, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que são os processos pendentes de solução, não é isso? Aliás, esse aqui é o que mais tem causado aí desconforto, né, principalmente para juízes em relação a processo em prazo vencido, enfim. Mas onde a gente vai trabalhar esses 3 itens aqui, né? Na verdade, tem mais aqui, mas a gente vai trabalhar primeiro a audiência, a instrução e os julgamentos no prazo e o fora do prazo. E algumas atenções que a gente deve ter em relação aos fluxos no PJE, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou abrir aqui, gente, o item dos pendentes 90060, que é o pendente de primeira audiência. Não é isso? Então, o que é um processo pendente de primeira audiência? É qualquer processo que não teve nenhuma audiência realizada. Ok? Então, ou seja, se eu for lá no meu sistema PJE, eu vou abrir um processo. Aliás, deixa eu abrir já o meu relatório aqui, que eu já pego um processo aqui. Então, eu vou pegar um processo, eu estou na sexta vara, né? Então, eu vou abrir o movimento aqui, e por que ele está pendente de primeira audiência? Né? Qual o motivo? Porque na estrutura de movimentos dele, nós não temos, na estrutura de movimentos, nós não temos nenhuma audiência realizada. Aí você fala assim, Marco Aurélio, mas eu estou vendo aqui ó, que você teve uma audiência realizada. Lembrando que os dados do e-gestão, eles trabalham sempre com o mês anterior. Então, eu não tenho carga diária na 10ª região ainda, então eu estou trabalhando com meus dados de setembro, ok? Então, vejam bem, aqui nesse caso, a instrução realizada se deu em outubro, ou seja, então em setembro eu não tinha nenhuma audiência realizada, ok? Então, basicamente, é isso, a ausência de qualquer tipo, pode ser audiência inicial, audiência única, audiência de instrução, audiência de conciliação, se não tiver uma audiência realizada, ele vai ficar como pendente, né, na fase, nesse item, né, pendente de primeira audiência. Qual seria o outro?
Vamos lá, uma instrução. Qual seria o caso da instrução? A instrução é um processo que já teve uma audiência realizada, então ele já saiu daquele critério da primeira, do 90.060, e entrou no 90.061. E por que ele vai ficar ali? Ele vai ficar ali porque tem uma audiência realizada e, posteriormente a essa audiência realizada, não houve ainda a conclusão para proferir sentença. Então, tem uma primeira audiência realizada, não tem conclusão, ele vai ficar sempre no aguardando o encerramento da instrução, ok? Os processos pendentes de sentença, né, com o juiz, são todos os processos que tiveram, né, durante o período, um movimento de concluso para proferir sentença, né? Então, a gente pode pegar lá no relatório, eu vou lá nos conclusos. Gente, eu estou partindo do princípio, assim, que vocês já me falaram que vocês têm acesso ao sistema de gestão, tá? Esses relatórios são todos do sistema de gestão. Então, vou pegar um processo aqui da doutora Adriane Zweiter, que é a juíza com quem a gente trabalha. Na movimentação processual, vocês vão ter que identificar como um movimento, não é isso? Um movimento de conclusos dos autos para julgamento, proferir sentença em o nome do juiz. Então, vamos lá. Primeira audiência, a gente resolveu, instrução, qual é a pendência, por que ele fica na pendência, e a prolação de sentença, quando ele acha o movimento de conclusão. Ok, e quando que ele entra no prazo vencido? Quando que ele entra? A partir do momento que identificam a conclusão e decorre os 30 dias úteis para a prolação da sentença. Aí você fala assim, Marco Aurélio, um processo já decorreu o prazo. Nós estamos agora em início de outubro, né? Início não, né? Hoje é dia, meados de outubro, dia 16. Nós estamos meados de outubro, e esse processo venceu lá em 1º de outubro, e eu estou gerando meu sistema de gestão, e ele não entra na minha relação de processos com prazo vencido. Ou seja, gente, o sistema de gestão, como eu falei, ele trabalha com mês fechado. Então, se eu consultar um mês de outubro, ele não está fechado ainda, então eu não vou conseguir capturar esse processo como processo no prazo vencido ainda. E a Corregedoria Geral trabalha basicamente dessa forma. Então, quando eles abrem um processo para saber se o processo está ou não Está desativando o som de todo mundo, é isso? Aqui também ficou mudo. Oi? Henrique, você que está desativando o som? É porque eu fui clicar aqui para tentar atualizar, porque o meu está travando aqui, acabei clicando sem querer. Ó, eu estou ligando meu microfone e ele está dizendo... Eu já até desfiz a ação aqui, mas não sei porquê. Você tem que sair e voltar, Henrique. Então, vou sair. Uma ferramenta no navegador que desativa também. Oi. Ok agora? Ok, estamos te ouvindo. Ok. Então, muito bem. Então, eu estava falando assim, o juiz ganharia um prazo a mais se eu fizer essa conclusão no início do mês, ele consome os dias de um mês e ele vai poder usar todo o mês seguinte ainda, os dias úteis, para proferir aquela sentença. E o processo não vai entrar no prazo vencido no mês de apuração, nem de setembro e nem de outubro, em que pese ele ter extrapolado o prazo de 30 dias. É óbvio, gente, que a corregedoria hoje, como vocês mesmos já falaram, eles têm essa ferramenta já disponível e eles conseguem extrair dados diários, inclusive com essa regra dos 30 dias úteis. Então, eles conseguem identificar durante o dia, né, acho que não sei se no dia em si, ou um dia anterior, que é no nosso regional, a gente consegue sempre enxergar no máximo até o dia anterior, nós não temos um sistema online ainda, né, e eles têm essa ferramenta. Então, assim, no e-gestão, eu estou falando da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral não consegue enxergar os processos com prazo vencido se não for fechado o mês inteiro. Então, o juiz, na Corregedoria Geral, ganharia um prazo maior aí
para prolatar a sua sentença. Ok? Um problema que a gente tem identificado, e não é só aqui na nossa região, vários tribunais têm reclamado. Olha, eu fiz a conclusão para um juiz e o processo tem sentença e ele continua fora do prazo. Isso, gente, acontece. Por quê? É um bug do sistema PJE. Então, é mais um alerta que os diretores e os secretários de audiência, ou as pessoas responsáveis por publicar as sentenças depois que elas são assinadas, verificar dentro do sistema se o processo foi realmente julgado. O que é realmente julgado, gente? A sentença foi assinada, mas os movimentos, os resultados da sentença, eles não foram lançados. Isso é um bug do sistema PJE. Alguns falam assim, foi corrigida na versão tal, foi corrigida, mas geralmente isso vem acontecendo. Então, seria interessante vocês atentarem para essa situação, que quando forem publicar uma sentença, depois de publicada, só verificar na movimentação processual se efetivamente foi lançado o movimento resultado, para a gente não correr esse risco de ver o juiz aí sendo cobrado por um processo que, na verdade, não está no prazo vencido. E a outra coisa também é o seguinte, eu vou fazer uma simulação aqui. Entrou uma petição de acordo, né? Então, vamos pegar aqui que esse processo aqui teve uma petição de acordo, e eu vou fazer a conclusão para o magistrado. Para quê? Para homologação de acordo, né? Então, a gente leu toda a estrutura e vou fazer a conclusão para ele. Desculpa, eu vou ter que fechar aqui, que eu vou ter que ir para a fase de conhecimento. Eu abri um processo de execução. Eu só tenho um, né? Paciência. Então, atentar para essa situação, gente, tem ocorrido demais. Vamos lá, eu estou aqui na fase de conhecimento, né? E eu coloco o processo para homologação de acordo. Acordo pai sentença. Esse aqui já foi julgado, já foi. E eu não tenho nenhum aqui, gente, de conhecimento que eu possa fazer. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Não sei se vocês sabem, o magistrado hoje no PJE permite que um juiz encerre a conclusão depois do processo estar concluído para a sentença. Ok? Então, vamos lá, deixa eu ver se esse aqui seria. Ok, está aqui. Então, vamos lá, estou fazendo a conclusão para homologação de acordo, ok? Então, vamos lá fazer a homologação de acordo, entrou a petição, fase de conhecimento, fiz conclusão para homologação de acordo. Quando chega para o juiz, eu estou com a senha do magistrado, tá, gente? Então, por isso que aqui está o Antônio Berto, eu consigo ter acesso, visibilidade a esse botão. Qual o botão? De encerramento. Então, eu vou fazer aqui um teste qualquer, que seria a homologação de acordo, né? Vou salvar. Faz a movimentação, né? Homologada a transação, ok. Talvez, e vou mandar para assinatura. Ok. Vocês estão vendo aqui que é diferente de sentença? Porque aqui eu não tenho um botão de converter o julgamento em diligência. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o Ninja dele aqui, só para ver a movimentação processual.
conclusos para julgamento, proferir sentença. Tá vendo aqui? Muito bem. Agora, olha só o problema. O juiz analisou e falou assim, opa, isso não dá para homologar, não. Não tem aqui, eu não vou homologar esse acordo. Ele devolve o processo para elaborar. Eu estou lá em elaborar sentença de homologação de acordo, ele não vai homologar esse acordo, ele vai encerrar essa conclusão. E vai prosseguir. Vai fazer um despacho, vai mandar fazer alguma coisa, ou não vai homologar esse acordo, e passou. Qual é o problema? Aquele movimento de concluso o julgamento para proferir sentença, ele continua lá. E ele vai ele vai disparar o tempo do juízo, os 30 dias, para ele homologar esse acordo. Se ele não homologar, obviamente que não homologou, ou se ele não julgar esse processo nesses 30 dias, o processo entra em prazo vencido. Então, qual é a proposta que eu faço, que eu estou fazendo, que a gente aplica lá na sexta vara? Quando é homologação de acordo, fase de conhecimento, sempre vai conclusão para despacho. O assistente analisa, vê se é realmente caso de homologação de acordo, prepara o despacho de homologação, conversa com o juiz, enfim. Para quando entrar no fluxo de homologação de acordo, ele efetivamente recebeu o movimento de homologar a transação. Porque se não fizer, o processo depois entra no prazo vencido. Por que é diferente? No concluso para sentença, nós temos a opção de quê? Então, a gente, ou então os assistentes do juiz, qual é a visibilidade que eles têm lá? Ou eles assinam, né, a decisão, escolhem o movimento, ou eles convertem o julgamento em diligência. Na homologação de acordo, eu não tenho como converter o julgamento em diligência. Marcos, aí nesse caso aí, por exemplo, agora eu tenho que ver se isso, porque talvez isso aconteceu ontem ainda, olha só. Tinha um processo que ele veio como a classe dele é ATE, que é aquela homologação de transação extrajudicial. A gente tinha feito a minuta, fez concluso para o magistrado, com a minuta prontinha para homologação de acordo. Aí falou o seguinte, não, como já está para audiência, eu quero presidir a audiência. Pode aproveitar a minuta para homologação do acordo, não, sem problema. A gente aproveita, mas eu quero falar com o reclamante e tal. Aí o que aconteceu? Aí o magistrado presidiu, eu cancelei a conclusão, retirei a minuta lá da homologação do acordo, cancelei a conclusão, e aí e aí foi para a audiência e teve a ata do acordo. A ata do acordo saiu com todos os movimentos. Aí eu pergunto, os movimentos do fechamento da homologação da ata do acordo fecha o ciclo do prazo? Beleza, olha só, Tiago, na verdade, assim, se você fez a conclusão, você cancelou essa conclusão, mas a homologação do acordo ocorreu no prazo de 30 dias úteis, tranquilo. Vamos lá para a regra? Eu vou abrir aqui o manual da gestão. Vamos para a regra, fica mais fácil para a gente visualizar. O que é um processo pendente com o magistrado? Não é isso? Está lá, ó, pendente, né? Então, vou abrir o 90062. Ele não pode ter os movimentos de julgamento na fase de conhecimento, ou seja, homologada a transação faz parte do rol desses movimentos, ok? A outra coisa, declarada incompetência, que seria uma decisão, o movimento de convertido julgamento em diligência, por isso que eu te falo que no fluxo do acordo, nós não temos essa opção de converter, o juiz tem a opção somente de encerrar essa conclusão, ok? Ou então, uma remessa para a instância superior para processar um agravo, ok? Então, essa seria a situação. Se você fez a conclusão, tá lá, ó, concluso para proferir sentença, e depois desse julgamento, porque aqui ele está pendente quando ele tem ausente, se ele tem presente no histórico, em data posterior a essa conclusão, data posterior à conclusão, o movimento de homologada transação, e ela foi proferida no prazo de 30 dias úteis, sem problema. O problema é quando não homologa, e o processo fica tramitando. Por exemplo, ao botar esse processo para incorrer, não vou fazer, vou marcar essa instrução para daqui a 60 dias, para daqui a 90 dias. O processo vai entrar no prazo vencido antes mesmo da audiência de instrução acontecer. Entenderam? Ok, Tiago? Foi claro?
Compreendi. Ok. Então, vamos lá. Eu vou falar agora com vocês, ainda na fase de conhecimento, gente, a questão, antes da gente chegar nos incidentes, né, nos recursos internos, nos recursos ordinários, enfim, um pouquinho sobre julgamento parcial. Então, hoje a gente tem, a Corregedoria criou essa possibilidade. Por que que foi criado? Por conta dos recursos repetitivos, da repercussão geral, que os processos estão ficando sobrestados durante um bom tempo, porque eles não julgam lá com a velocidade que precisa, enfim, a gente fica com um escopo de processo muito grande aqui, um grupo de processo, um volume de processo muito grande, aguardando a repercussão geral, às vezes por causa de um item, e eu tenho dentro do processo 10 itens para serem julgados. Então, a gente sobresta esse item, e o restante vai para a decisão parcial. Muito bem. Feita essa decisão parcial, aí vem os desdobramentos, né? O pessoal pergunta, a solução, ela é definitiva? Não, ela é uma decisão parcial. Ela soluciona aquele processo? Não, ela é uma decisão parcial. Ela não vai solucionar o processo principal. Ou seja, o processo todo vai continuar pendente de julgamento e eu vou solucionar tão somente uma fração dos pedidos daquela petição inicial. Ok? Muito bem. Aí depois fala assim, Marco Aurélio, dessa decisão parcial, podem ocorrer duas situações, né? A primeira seria o trânsito em julgado dela. Aí fala assim, transitou em julgado, como é que eu faço para liquidar? Porque se eu pegar o processo principal, primeiro, eu preciso da data de trânsito em julgado, que não aconteceu, para eu migrar para a fase de liquidação. Então, eu não posso mandar esse processo para a fase de liquidação. E se eu mandar para a fase de liquidação, eu vou trabalhar como? O processo sobrestado e o prosseguimento dele posteriormente na fase de conhecimento. Pensando nisso, o tribunal, a Corregedoria Geral, solicitou ao CNJ a criação de uma classe específica, que vocês já devem saber, que é o recurso de julgamento parcial. Ok? Muito bem. Então, se houve um recurso, eu estou dentro do processo principal ainda, teve a decisão parcial, houve uma apresentação de um recurso ordinário e os procedimentos são os mesmos, depósito recursal, custas processuais, né, o preparo, todo a mesma coisa, como se fosse o definitivo. Muito bem, fez tudo a instrução, o juiz recebeu o recurso, recebeu esse recurso parcial. O que a gente vai fazer? Vocês vão abrir uma classe processual, que é a classe 12.760, que é recurso de julgamento parcial. A vara mesmo vai ter que abrir esse processo. Ele vai copiar todo o processo principal, anexar ele, e quando a gente cria essa classe, gente, ela já cai no fluxo do PJE, na remessa ao tribunal. Ele já entra no remeter ao segundo grau. Bom, chegando lá, remeta esse processo para o segundo grau, o outro processo, se for caso de sobrestamento, ele vai continuar sobrestado, aguardando a decisão de um julgamento, né, em outra instância, se for o caso, para depois o juiz dar prosseguimento. Muito bem. A segunda condição, né, houve recurso, houve dado, né, houve trânsito em julgado. Como é que eu faço para executar essa sentença parcial? Faz parte do advogado, é uma obrigação do advogado entrar com a ação de cumprimento de sentença. Então, o advogado que tiver interesse em prosseguir na execução, ele tem que extrair as peças do processo principal e ele mesmo que vai ajuizar uma consem, uma ação de cumprimento, não é nem ação, um cumprimento de sentença. E aí a vara vai receber essa ação. A gente, não sei se já foi definido, gente, a regra no PJE, a questão da prevenção, né, para o juiz que deu aquela sentença parcial, ele recebeu o consem. Vocês podem falar assim, mas o consem com um caso novo não vai brigar com uma ação trabalhista no contador, foi dado um peso mínimo para esse caso, ele tem, porque o PJE não permite processo sem peso, é 0,001, ou seja, eu preciso de muitas ações de cumprimento de sentença para chegar a uma ação trabalhista, para ela corresponder a uma ação trabalhista. Então, acho que não vai ser um problema, né, para administrar isso na vara, né? Então, ele vai entrar com cumprimento de sentença, cai na vara,
E a gente está definindo, se for por prevenção, beleza, ele cai, se não for, ele vai receber aleatoriamente, a vara vai receber, vai abrir o processo, vai identificar que se trata de um cumprimento de sentença vinculado a uma ação e redistribui por prevenção, né, porque você já direciona, e aí você direciona para a vara certa. Mas eu acredito que o PJE vai funcionar com a prevenção. Você, na hora de cadastrar o processo, ele vai te pedir o processo principal, e eles vão associar esse processo na hora da distribuição para acompanhar onde esse processo vai estar no momento da distribuição. Ok? Então, os dois casos. Agora, vamos avançar um pouquinho mais com a relação ao recurso. O recurso e julgamento parcial. Processei o recurso, remeti para o tribunal. Esse recurso voltou. Ele está na fase de conhecimento. Ele sobe na fase de conhecimento e vai voltar na fase de conhecimento. Ok? Ele entra no rol de processos pendentes de julgamento? Não, ele não entra em absolutamente nenhum indicador, salvo nas decisões de recurso parcial. Como classe, como processo pendente, ele não vai aparecer para vocês. Mas esse processo retornou. Retornou como? Foi confirmada aquela decisão pelo tribunal? Muito bem. O advogado precisa entrar com um cumprimento de sentença para eu prosseguir na liquidação, não há necessidade nesse caso, porque como esse processo voltou e ele já está preparado, houve efetivamente o trânsito em julgado, aí a gente lança o trânsito em julgado e migra ele para a execução, para a liquidação. Lembrando que eu tenho que converter essa classe. Então, ao invés da classe de recurso de julgamento parcial, no momento que eu recebo esse processo do tribunal já transitado em julgado, eu converto essa classe para cumprimento de sentença e vou prosseguir nela. Uma outra situação, voltou o processo do segundo grau e anulou a sentença. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou prosseguir o conhecimento desse processo na fase de conhecimento, fazer conclusão, reabrir a instrução e depois proferir uma nova sentença? Depende. Se o processo principal já tiver sido julgado, não tem como. Então, eu tenho que jogar ele para o fluxo da sentença novamente, se for o caso, marcar uma instrução. Lembrando, gente, que a baixa desse processo, em qualquer situação, e assim eu vou fazer um parênteses aqui para que vocês observem, porque isso também é um problema. O tribunal, quando devolve um processo para vocês, eles têm vários movimentos de remessa. Dentre esses movimentos de remessa, é óbvio que eles precisam ler o acórdão regional e identificar qual foi o resultado do julgamento. Ou seja, se ele negou provimento ou deu provimento, mas esgotou o mérito do processo, ele devolve para prosseguir. Quando vocês recebem, vocês não recebem, você recebe lá no sisteminha, né, receber do segundo grau, o movimento é automático, recebido, né, para prosseguir. Bom, beleza, dei baixa no segundo grau e vou prosseguir aqui. Prosseguir como? Trânsito em julgado, vou iniciar a liquidação, trânsito em julgado ou arquivamento. Mas vamos supor que o tribunal tenha anulado a sentença. E o pessoal, na hora de baixar o processo para o primeiro grau, botou lá, remetido para prosseguir. Então, não veio o movimento de devolvido para novo julgamento por anulação ou... Desculpa, perdi o nome. São dois casos, né? Revogação, né? Revogada ou anulada a sentença de primeiro grau. Quando ele volta, se tiver um movimento recebido para prosseguir, obrigatoriamente, vocês vão ter que ir no lançador de movimentos, eu posso abrir aqui. Obrigatoriamente, vocês vão ter que ir no lançador de movimentos, aí no menu do processo, né? Lá em lançar movimentos, e escolher o movimento de recebido, motivo do recebimento. E aí, dentre os motivos, vocês vão escolher esse, se foi para novo julgamento por anulação ou por reforma. Se não fizer isso, gente, o processo não entra para novo julgamento, ele não entra na pendência novamente. E aí você fica pensando assim, o processo voltou para novo julgamento, mas ele não conta do rol dos meus processos pendentes de julgamento, porque não houve a movimentação correta.
Eu vou dar uma paradinha aqui e vou abrir perguntas, porque eu acho que eu já falei bastante assunto, e eu queria saber se vocês entenderam ou se tem alguma dúvida com relação a esse procedimento. Ok, então. Então, lembrando, então, se esse RESP, se esse recurso parcial retornar do tribunal com sentença anulada, um movimento que deve ter consta no recebimento é recebido para novo julgamento, você joga ele para o fluxo novamente do processo, como recurso, ele vai tramitar com essa classe, recurso de julgamento parcial, você vai esgotar o conhecimento dele novamente, as instruções, julga, se tiver um novo recurso, ele sobe do mesmo jeito que ele subiu. É uma dúvida. Oi, Pois não. uma dúvida. Eu recebi um processo concluso para sentença e ele já veio pré-lançado como arquivamento. E eu não consigo lançar a sentença. Eu estou desde ontem tentando, não sei em que parte que ficou esse sistema travado, e ele aparece para mim naquele lançamento da lateral, onde a gente vai lançar o resultado da sentença, já como arquivado, e o valor da causa, dado a causa, por conta do arquivamento. E eu não consigo sair dessa tela para lançar a sentença, que foi parcialmente procedente. Como que eu devo proceder num caso desse? Meire, né? Isso. O Meire, é o seguinte, assim, eu preciso, na verdade, analisar o processo como um todo, né? Eu não posso falar com você assim, porque eu não sei se houve, dentro do fluxo que vocês fizeram, já uma decisão desse processo, seja ela de arquivamento. O arquivamento que você está falando é o arquivamento 884, né? Isso, é como se ele tivesse dado arquivamento, mas na verdade não, houve uma instrução normal e ele voltou agora concluso para prolatar a sentença. E na hora de fazer o lançamento da sentença, eu consigo lançar, mas não consigo alterar o resultado da lateral, porque ele já aparece pré-lançado como se fosse um arquivamento. Tá, eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Só para a gente acompanhar. Então, vamos lá, eu vou fazer... Gente, eu estou pegando daqui do Minutar, porque eu não tenho nenhuma análise para eu fazer a conclusão, tá? Então, sentença parcial, ok? Então, eu estou fazendo um concluso desse processo com a sentença parcial. Eu vou fazer um teste aqui, só para ele abrir os movimentos. Os movimentos que eu tenho no julgamento parcial, basicamente, arbitrado as custas, o julgamento antecipado, parte do mérito, classe, aí vem todo o procedimento. Eu não tenho tipo de arquivamento aqui. Em alguma falha, eu vou ter que abrir o processo e olhar movimento por movimento para tentar identificar o que houve. Exato, porque... mas olha só, no julgamento parcial, você não tem outras opções. O PJE fechou quais são os movimentos que você vai utilizar na decisão desse julgamento parcial. São só esses 3 aqui, ó, não tem outro. Então, se você está lá e aparece outros resultados, então eu sugiro que você encerre essa conclusão e volte ele, né, lá para você ver se de repente você não está no fluxo errado, né? Assim, só lembrando, só certificando, que você não está no fluxo da sentença parcial. Certo, porque assim, ele aceita todos os lançamentos. Como ele já está pré-lançado esse arquivamento, eu vou baixar agora o processo inteiro, vou olhar fase por fase para ver o que aconteceu nele, se porventura houve um lançamento lá atrás que leva a crer que ele foi arquivado em algum momento. Sim. Porque não deveria, né? Ele está concluso porque houve um encerramento da instrução, talvez nesse momento, né, houve alguma divergência de lançamento. Eu vou dar uma olhada, mas obrigada pela atenção. Meire, só, o Eduardo colocou uma informação aqui, que isso é uma situação que ocorre mesmo no PJE,
que lá ele já teve alguns casos assim, que o pessoal, se você abrir um chamado, o pessoal da TI tem como resolver. Isso ocorre quando se lança a ausência de um dos reclamantes na audiência. Pode ter sido isso que aconteceu nesse processo. Então, penso que seria o caso de abrir um salvo para o pessoal da CETIC dar uma olhadinha, tá bom? Certo, vou fazer isso. Vou dar uma olhada direitinho se foi isso e já abro o sal para a gente resolver. Obrigada, Maria José. Obrigado, Maria José. Bom, gente, então vamos prosseguir, né? Então, em relação a essa questão do recurso parcial, alguém tem dúvida? Não, né? Com relação aos desdobramentos. A questão do recebimento, eu já falei, a importância, né? Sempre verificar quando vocês receberem um processo do tribunal, saber se essa devolução se deu para prosseguir efetivamente ou se dentro do acordo existe uma anulação, que aí vocês precisam lançar esse movimento de recebimento, né, para novo julgamento, para dar prosseguimento ao processo, para que ele volte para a situação de pendência novamente. Muito bem. Então, esgotadas essas situações, assim, obviamente a gente trabalhou primeira audiência, instrução e julgamento, ok? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho os itens de finalização e baixa de processo na fase de conhecimento. Por que um processo é finalizado e qual é a diferença da finalização para baixa, né? Vocês sabem que o IGEST hoje, acho que no primeiro critério de pesquisa, que são os processos solucionados, os processos solucionados por acordo, eles são potencializados no IGEST, né? Por quê? Ele aparece, gente, em duas situações, no mesmo indicador. A conciliação e o processo solucionado. Então, ou seja, quando eu soluciono um processo, a minha produtividade no IGEST sobe. Quanto mais produtividade, mais julgamento eu tiver, maior a minha produtividade no IGEST, ok? Desses rol de processos que eu soluciono, se eu tiver acordo, potencializa mais ainda. Por isso, investimento em acordo. E por quê? Porque o acordo, gente, a homologação de transação baixa o processo. Ele não finaliza, mas ele baixa. Então, para o Justiça em Números, para o CNJ, a baixa do processo ela é importante. E para o IGEST também. Então, por isso que a conciliação seria um caminho, né, que as pessoas estão pregando aí, abrindo vários sejusques, né, enfim. Isso, de certa forma, melhora o desempenho das unidades, né, a produtividade das unidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre processos baixados. Os processos na fase de conhecimento finalizados. Eu vou pegar aqui primeiro os pendentes de finalização. O que é um processo pendente de finalização na fase de conhecimento? São todos os processos, né, que tramitam na fase de conhecimento e que tem ausente no histórico. Por isso que a gente fala, né, quando um processo finalizado, um processo quando é finalizado, ele é finalizado para sempre, viu, gente? Quando você fala assim, eu recebi um novo processo para julgamento. Esse novo processo para julgamento seria mais interessante para a produtividade do magistrado. Para efeitos de finalização e de baixa do processo, vocês vão ver, como se trata de histórico, o que é histórico? É toda a movimentação processual. Ele vai ler em toda a movimentação processual a ausência de um desses movimentos. O registro de redistribuição, o registro de arquivamento definitivo, o início de liquidação ou da execução. Então, eu finalizo um processo de conhecimento quando eu redistribuo esse processo, quando eu arquivo ou eu mudo ele de fase, ok? Muito bem, vocês estão vendo que é no histórico. Então, vendo no histórico essa movimentação, então, beleza. Iniciei a liquidação do processo. Ele baixou o processo, uma vez. Aí vocês falam assim, Marco Aurélio, eu hoje consigo mudar a fase, não posso? Eu hoje lá no processo, no PJE, eu posso abrir um processo aqui. Deixa eu só copiar ele aqui primeiro.
Esse aqui é de conhecimento. Mas beleza, só para mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Retorno de fase. Vocês estão trabalhando com retorno de fase? A gente já aplicou algumas vezes já. Só copiar esse processo aqui de novo. Teve um caso que a gente aplicou retorno de fase, que o tribunal tinha o processo, ele era um processo dos Correios, né? E o tribunal, os Correios tem prazo especial, né? E aí eles contaram o prazo dos Correios como se fosse 8 dias e devolveram o processo para a vara. A gente registrou o início da liquidação, né? Uhum. Aí entrou um agravo, entrou o recurso dos Correios. Aí falou, opa, peraí, meu prazo esse processo tem que voltar para o tribunal, né? Não é para estar para liquidação, não. Aí a gente foi e fez o retorno de fase para voltar o processo para o conhecimento e subiu e devolveu o processo para o tribunal para que o tribunal analisasse lá o recurso de revista para dar prosseguimento para ir para o TST. Beleza, Tiago, olha só. Você consegue voltar o retorno de fase? A gente consegue. Tranquilo, no sistema, por quê? Para a gente é interessante visualmente, né? Aquele azulzinho claro ali, para a gente saber identificar que o processo está na fase de conhecimento, ou verdinho, ou cinza, enfim, isso para a gente auxilia muito na hora da gente despachar o processo, pela cor, a gente já conhece. Muito bem, a gente trabalha isso de forma interna. Agora, vamos trabalhar o e-gestão, né? Vamos ver aos olhos do e-gestão. Como eu falei para você, o que o sistema e-gestão procura? Ausente aonde? No histórico. Aí eu pergunto para você, lá no histórico de movimentos, aquele iniciada a liquidação, que deu início à fase de liquidação, que é um movimento, é um registro de início da liquidação, ele continua lá? Continua. Então, esse processo, gente, ele está pendente, ele tá pendente de finalização, de conhecimento, não vai aparecer mais para você. Porque ele já teve um movimento de iniciada a liquidação. O pessoal do PJE, a gente está trabalhando agora uma possibilidade, a gente trabalhou muito a questão de alteração, o princípio da fugibilidade nas petições, que a gente vai falar um pouquinho disso também, quando a gente for falar dos recursos, dos incidentes, dos embargos. Eles aplicaram a questão da fugibilidade depois de muita discussão, porque era uma discussão, assim, calorosa, né? A gente só não se matou e não saiu tiro, porque, assim, não sei, assim, era muito... Porque a gente pedia, como é que a gente pode trabalhar? A ideia deles, o processo anda para frente, ele não anda para trás. Aí eu falei assim, mas o processo andou para frente? Errado. Eu preciso voltar esse processo. Se ele foi de forma equivocada, eu preciso que ele retorne. E a gente tem que criar ferramentas para que isso aconteça. Depois de muita discussão, hoje você já consegue alterar tipo de petição. Não é isso? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente ainda quer mais. A gente quer também alterar tipo de decisão, tipo de julgamento, tipo de movimentos. Hoje eu consigo alterar, tem um lapisinho lá no trânsito em julgado, né? Mas eu consigo alterar o movimento do trânsito em julgado? Não, eu consigo alterar a data de trânsito em julgado. Então, no seu caso, por exemplo, vamos supor, você já tinha dado o trânsito em julgado para migrar para liquidação. Então, o trânsito em julgado está lá, beleza? Mas você migrou. Aí você fala assim, aquela data está errada. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou lançar um novo trânsito em julgado, o sistema deve travar para ti. Então, eu vou ter 2 datas de trânsito em julgado. Na hora que eu for fazer alguma expedição, vamos supor, certidão para eventual ajuizamento de uma ação rescisória, enfim, eu tenho 2 datas de trânsito em julgado. Qual que eu devo observar? Então, é o seguinte, quando acontecer isso, eu tenho um lapisinho no movimento de trânsito em julgado, eu tenho como editar o trânsito em julgado, e eu altero tão somente a data do trânsito em julgado. Então, lá na frente, quando esse processo voltar para ti, o que você vai fazer? Ao invés de você lançar um novo trânsito em julgado, como ele já tem, ele vai permitir que você avance para liquidação novamente, você só vai alterar a data do trânsito em julgado. Ela vai ficar lá, mas você vai ter condições de alterar aquela data de trânsito em julgado. Então, estou falando isso para que, o quê? Que a gente tem já hoje, dentro do PJE, algumas funcionalidades que permitem que a gente faça alterações de documentos e alguns movimentos. Ok?
ok? Mas a gente vai avançar um pouco mais. Então, por exemplo, esse seria o caso. Eu quero, na verdade, excluir o movimento trânsito em julgado. Eu quero excluir o movimento de iniciada a liquidação. Hoje, a gente não consegue. Quem consegue? CETIM, por meio de script. Alguns tribunais adotam essa prática para ficar sempre, né, tranquilo, enfim, abre um chamado, o diretor esclarece o fato e pede para que a CETIM exclua aqueles movimentos de dentro do sistema. Antigamente, gente, não era permitido, só com autorização do Conselho da Corregedoria Geral. Hoje, pelo ato, né, que foi reeditado, os tribunais, por meio dos comitês regionais, já podem fazer essa alteração, né, diretamente na sua base. Cada regional pode tratar o seu problema. Então, o seu caso, especificamente nesse aí, seria abrir um chamado para que eles excluam aqueles movimentos. Né? Você conseguiu voltar para a fase, mas eu tenho lá dentro do sistema ainda o registro dos movimentos. Então, eu teria que excluir esses movimentos. Como não é possível, eu posso deixar, né? Ele não vai estar mais pendente de finalização, porque eu já tenho os movimentos, e, enfim, se você quiser, você teria que abrir um chamado e a CETIM fazer a retirada desses movimentos. Aí eu fico imaginando, assim, toda vez que a gente errar, abrir um chamado para a CETIM vai basicamente trabalhar. E eu estou falando isso, gente, não é porque a gente relapso com o trabalho, que a gente faz a coisa meio... Não é. Erra. É só a gente ver a quantidade de embargos de declaração que a gente recebe diariamente de sentença. Quer dizer, não é só magistrado que é, nós também, às vezes, cometemos equívocos, né? E a gente precisa resolver. O juiz é facinho, abre-se um ED, ele julga o ED, corrija, acabou. Para a gente, não. Para a gente, a coisa é muito mais complicada. Então, a gente tem que ter uma atenção muito maior, né? Mas, enfim, a solução seria essa, viu? Como é que é o nome dele? Esqueci, Thiago. Então, vamos lá, gente. Eu vou trabalhar, então, vamos voltar para os finalizados. Muito bem, aí a gente já esgotou a questão dos finalizados, né, os movimentos que tem que estar presente, né, ou então ausente, se quisessem processos finalizados, a presença deles. Processos não finalizados ainda, ou pendentes, a ausência deles, né, desses movimentos. Então, é basicamente, o que difere do finalizado para o baixado? Algumas pessoas falam assim, qual a diferença, né? Enfim... A gente vai lá para o baixados, então, processos pendentes de baixa na fase de conhecimento. Basicamente, são os mesmos movimentos, né? Registro de fase, arquivamento. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, o homologado, o acordo. E o remetidos, os autos para processar recurso. Então, eu tenho de diferença aqui... Quando a gente remete um processo para processar um recurso, ele baixa para a gente, fase de conhecimento. Eu homologo uma transação, ele baixa, ou eu faço uma homologação de acordo em execução e cumprimento de sentença, ou seja, um acordo homologado pós-sentença. Uma outra coisa também, que aí eu vou, na verdade, só comentar com vocês, nós tivemos várias unidades com várias movimentações de homologada transação no processo. Ou seja, mais de uma homologada transação. Então, a homologada transação, a gente sabe que soluciona o processo, ela deve ser feita uma única vez, como qualquer outro julgamento. Salvo se ela for anulada, tiver um movimento de anulação, ou pelo próprio juiz, que vocês sabem, o juiz também pode anular a sua própria sentença, né? E ele entra na pendência novamente, e aí ele poderia lançar um novo movimento de solução do processo. Geralmente, em secretaria de audiência, lá no AUD, na caixinha de contingências, quando ele abre a possibilidade de acordo, abre-se uma caixinha onde a pessoa registra as parcelas, total de acordo, parcela, enfim. No canto superior direito dessa tela tem um box, que é onde as pessoas devem marcar se aquele acordo ocorreu pós-sentença. Então, eu posso fazer audiências de conciliação, posso fazer audiências de processos já sentenciados, posso fazer tudo. Na hora do resultado, o secretário de audiência tem que ter a atenção de marcar esse box com sentença, com decisão, né, com o resultado que foi obtido pós-sentença. A conciliação foi feita pós-sentença. Porque o movimento que vai se lançar é homologado ao acordo em execução ou em cumprimento de sentença. Se não fizer isso, lança novamente o movimento homologado à transação. Ok? Então, isso aí é só um detalhe que a gente parou para dar uma explicadinha. Vamos lá voltar. Então, são esses os critérios de baixa. A diferença, basicamente, é essa.
a gente hoje briga para baixar processo, né? Nossa produtividade é mexida. A gente fica lá direto, caçando processo com trânsito em julgado para mandar embora logo para a fase de liquidação ou arquivar definitivamente. Enfim, processar recurso, a mesma coisa. Vocês aí mandam o processo para o tribunal diariamente? Se alguém puder responder. Quando o processo, o juiz admite o recurso e manda remeter, vocês remetem diariamente? Na minha unidade, a gente, não diariamente, mas no mínimo zera essa tarefa toda semana. Ótimo. É porque no nosso tribunal a gente é obrigado a mandar só as segundas. Se não mandar na segunda, não manda mais. Então, hoje em dia, a gente fica controlando para não deixar nada para trás, para a gente ganhar prazo de 7 dias. Gente, assim, a gente não trabalha uma competição, né? Assim, as pessoas falam assim, geralmente os corregedores, né, quando vão fazer visita nas correições, eles trabalham o IGEST, mas falam assim, olha, tem primeiro colocado, tem último colocado, mas isso pra gente não importa. Mentira, né? Porque senão não colocaria, né? Então não tinha ranking. Se tá em ranking é porque quer saber quem é o primeiro e quem é o último, né? E aí, essa briga agora ficou assim, de milésimos, né, na pontuação. Cada ponto, 0,0001 ponto no IGEST, muda a sua posição, não só no cenário local, como no cenário nacional. Então, essa briga hoje é diária. Então, a gente fica correndo atrás de processo para melhorar, né, o desempenho da unidade. O caso desse seria um caso, né? A gente fica caçando o processo que o juiz, às vezes, não assinou um despacho de admissibilidade, para a gente já preparar e já mandar o processo para o tribunal no dia marcado. Porque a gente ganha aí 7 dias. Se a gente perder, eu vou perder 7 dias esse processo no prazo médio, né, que vocês sabem que ele é apurado, o prazo médio, ele aumenta 7 dias e eu posso, por causa desses 7 dias, perder posições no meu ranking do IGEST. Mas, enfim, eles se preocupam. E a gente precisa jogar conforme as regras, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha antenado com essa questão da produtividade e o desempenho, e procurando o processo para acabar, ou então matar ele, seja em fase, liquidação, enfim. Gente, alguma dúvida com relação a finalizados e baixados? Então, eu vou passar agora para a gente vai falar um pouquinho sobre... No relatório de gestão, gente, eu esqueci de perguntar. Tem alguém que tem dificuldade e gostaria de que eu apresentasse o sistema e-gestão e a retirada e extração de alguns relatórios? Podem ficar à vontade. Se quiser, eu volto aqui e a gente faz um passo a passo de relatórios do e-gestão. Marcos, eu acho interessante, porque sempre tem muita dúvida do pessoal de como buscar alguns relatórios específicos, né? Então, acho que reforçar um pouquinho isso aí seria bem interessante. Ok. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Minha página expirou, deixa eu entrar aqui novamente. O login e senha todos têm? Do tribunal? O Maria Correia, você que está respondendo aí, que você que é mais antena. Todo mundo tem o login? Sim, todos têm. Então, eu vou entrar com o meu. Gente, realmente, ele não é uma ferramenta intuitiva. Primeira vez que a gente abre, você vai, e aí? Daqui eu vou para onde? Né? Eu entrei dentro do sistema e como é que eu navego nisso? Então, eu vou dar um passo a passo, assim, bem bacaninha, que todo mundo que a gente passou e deu curso, né, aproveitou e eu acho que não teve muito mais problema. Então, a gente pergunta sempre, eu estou dentro de um sistema e estou em busca de um relatório, né? Então, eu posso dizer que esse relatório é um documento, não é isso? Então, eu vou pedir a vocês que localizem na tela, é muito pequena, eu não vou ser tão cruel assim, mas um link com a palavra documento. Então, eu já vou dar a cola logo aqui em cima, logo abaixo da gestão, eu tenho a palavra documentos e que ele me dá um link, uma possibilidade de abrir uma outra pasta, né, um outro... Muito bem.
Então, eu estou atrás de um documento, então eu vou abrir essa pasta documentos. Muito bem. Continua da mesma forma, né? Porque eu não tenho nada aqui que eu possa direcionar, né? Que eu falo assim, gente, cadê o relatório que eu estou procurando? Correição, curso, pública, relatoria, onde é que está, né? Muito bem. Aí eu vou fazer outra pergunta, a gente está procurando, né? Um documento, e como a gente é organizado, esse documento ele é guardado dentro de uma pasta, ok? Então, um documento dentro de uma pasta. Link com a palavra pasta. Já dou a cola também aqui embaixo. Então, eu tenho um documento, esse documento está dentro de uma pasta. Eu vou abrir essa pasta. Bom, a partir daqui, gente, a gente vai ver que a coisa é mais tranquila, beleza? Por quê? Eu tenho agora uma pasta e-gestão, que me aparece aqui logo em primeiro, e a partir de agora eu vou começar a navegar tão somente com esse lado direito da tela, do e-gestão para cá, ok? Então, eu vou abrir a pasta e-gestão. É intuitivo, né? Ele está me perguntando agora, você quer a pasta da primeira instância, da segunda instância, controle de remessa, indicadores, você que sabe. Então, eu vou trabalhar com pasta, primeiro grau, primeira instância, 2 vezes. Ele me abre 3 pastas de tipos de relatório. Eu tenho um relatório espelho, relatório resumo e relatório gerencial. Esqueçam o relatório espelho, esqueçam o relatório gerencial, porque o relatório resumo, além dele trazer a quantidade de processos, eu tenho também o número desses processos. Quais são esses processos? Então, trabalhem sempre com resumo. Ele abre novas pastas. O que você quer? Magistrados em exercício, fase de conhecimento, fase de liquidação. Eu quero fase de conhecimento. Vamos abrindo. É o que eu falo, né? Abrindo pasta, vocês vão vendo, até chegar no documento, que eu estou procurando, né? Então, vamos lá. Dentro da fase de conhecimento, eu quero quais processos? Então, a pasta que é visitada, que é a mais visitada de todas, são os processos pendentes de solução. Porque lá dentro eu tenho primeira audiência, instrução, pendente de solução e pendente de solução com prazo vencido. Então, vou abrir essa daqui, ok? Olha, não tenho mais opção de pastas. Então, eu cheguei no meu relatório. Então, agora eu vou abrir esse relatório. Eu quero agora enxergar quais são os processos que estão na minha unidade, tá certo? Então, vamos abrir. E aí vem os parâmetros de pesquisa. Como ele é um sistema nacional, ele foi adaptado, né? Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui, eu vou usar a 14ª região aqui, tá bom? Então, marquei a 14ª, eu posso dar um duplo clique, ele vai dar um critério aqui verdinho, que esse critério foi aceito, tá certo? Ou eu posso também, deixa eu só devolver, marcar e empurrar na seta. Duplo clique ou empurro na seta. Para tirar, só remover. Duplo clique, valeu. Bom, critério aceito, eu vou para o próximo. Periodicidade, semanal, mensal ou diária. Vocês já fazem carga diária, Maria José? Não, né, Felipe? Aqui no e-gestão não, ela é mensal. É gestão, carga diária. Beleza, vou abrir a mensal. Se vocês tiverem carga diária, vocês podem abrir diária também. Diária vai enxergar o quê? D-1. Você vai enxergar o que você fez ontem, tá bom? Mas eu vou abrir o mensal aqui para não correr risco. Duplo clique, critério aceito. Período de apuração. Então, eu abro o calendário. Como eu falei, eu trabalho com dado fechado, né? Então, mês de outubro, como está em aberto, eu não tenho essa apuração ainda, não tem, porque não tem carga no e-gestão de outubro, da mensal. Então, eu vou buscar a de setembro. Então, primeiro dia do mês, sempre primeiro dia do mês, critério aceito, próximo, calendário, setembro, último dia do mês. Sempre, ok? Critérios elaborados, ok. Vamos esperar o relatório rodar. Quando a gente pega esse relatório, gente, ele traz o relatório de todas as unidades. Então, às vezes, fala assim, caraca, eu não tenho 3.000 processos, não tenho... Marcos, só retificando, desculpe, Marco Aurélio, só retificando, nós temos carga diária sim, tá? O Felipe confirmou aqui. Então, beleza, mas o critério é o mesmo, né? Só em vez de entrar em carga mensal, eu entro em carga diária. Ok? Então, beleza. Então, aqui, agora eu tenho um quadro, deixa eu voltar no primeiro aqui, ó. Na barra de cima do menu, quando a gente tem aqui o menu de opções, são filtros, eu tenho para a gente filtrar a unidade, né? A descrição da vara, o nome do magistrado, o nome do município da vara. E na minha opção de filtro, na parte inferior, eu tenho os relatórios, ok? Então, eu vou clicar no primeiro relatório aqui,
que me traz, no âmbito da 14ª região, eu tenho hoje, pendentes de julgamento, 5.415 processos. Eu não tenho nenhum processo legado, ou seja, todos eles tramitam em PJE, então os 5.415 estão em PJE, e esses 5.400 estão distribuídos, né, em primeira sessão de audiência, encerramento de instrução, no prazo vencido e a total deles. Aí vamos lá, eu quero fazer filtros agora, né, aí eu não quero saber da região toda. Então, o Rogério, qual a sua vara, Rogério? Segunda de Ji-Paraná. Segunda vara? Então, eu vou fazer a segunda vara de? Ji-Paraná. Então, a vara da segunda vara, essa eu queria trabalhar, né? 169 processos na fase de conhecimento. Então, é uma vara que tem uma movimentação de conhecimento pequena, né? Pelo que ele não tem nada de acervo. Vocês estão vendo aqui que deu um erro com prazo vencido? Não sei qual o motivo. Mas, a princípio... não, desculpa, é só no percentual. Não tem nenhum no prazo vencido. Mas vamos lá. Aí o Rogério quer saber quais são os processos que estão no prazo conclusos. Nós estamos falando aqui, tem 7 processos, não é isso? Então, eu tenho aqui um índice, né, uma legenda, A para primeira audiência, B para instrução, C1 para prazo vencido, o C, o total de processos. C, né, para no prazo, prolação de sentença no prazo, né, e o C1 nos prazos vencidos. Então, eu vou abrir aqui o C. Quando eu busco o C, ele trouxe para mim os 463, só que eu tenho que fazer o filtro, ele não é um fixo o filtro, né? Por isso que eu falo, a gente está refazendo todos esses relatórios, então eu tenho que filtrar aqui novamente a segunda de Ji-Paraná. Então, como eu falei, ele tinha 7 processos, então aqui os 7 processos que estão conclusos com o magistrado. Todos eles dentro do prazo, nenhum com prazo vencido, e a data da ocorrência, quando é que esse processo, né, foi a conclusão do magistrado. Então, esses são os relatórios do sistema de gestão. Para a gente conferir, eu não tenho como conferir aqui, eu só pegaria esse processo, ia lá no PJE agora, abrir o PJE, abrir o ninja dele, né, a estrutura de movimentos, para localizar a conclusão para a apuração de sentença, verificar que foi dia 28/9/2020, se tivesse no prazo vencido, a mesma coisa, só para certificar se realmente está lá dentro, né, se ele está concluso e não teve nada depois da conclusão. Como eu falei, o juiz hoje pode encerrar essa conclusão, gente, então tomem bastante cuidado, então alertem o magistrado para que não se utilize desse botão de encerramento da conclusão. Fiz a conclusão para julgamento por juiz A. Aí chegou lá no juiz A e falou assim, esse processo não é meu, esse processo é do juiz B. Ele encerra a conclusão, ok? Encerrou essa conclusão, o que que fez? O nome dele está lá, concluso para aprovação de sentença, juiz A. Volta para a secretaria, faz a nova conclusão para o juiz B. Eu tenho 2 conclusões, tem uma conclusão para o juiz A, tem uma conclusão para o juiz B. O juiz B dá a sentença. O juiz A deu a sentença? Não. O processo vai ficar no prazo vencido. Ok? Então, alertem os juízes. Sempre que acontecer, qual é a regra, gente? Aquele botãozinho de encerrar da conclusão, ele veio na frente do e-gestão, que a gente fica numa briga de corda, né? Aquela briga de força, né? Então, às vezes, o PJE sai na frente, às vezes o e-gestão sai na frente, a gente deveria alinhar para sair todo mundo juntinho. Mas a gente está trabalhando, são equipes diferentes, tá, gente? Uma equipe trabalha na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é do e-gestão, e a equipe de PJE trabalha no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, são equipes distintas, cada um com um presidente, enfim. Mas a gente está caminhando para a gente trabalhar alinhado, o máximo possível. Então, o que acontece? Marco Aurélio, só para ilustrar, nós já tivemos esse probleminha aqui, tem uma orientação que foi expedida pela Corregedoria para todos os magistrados, para todas as unidades, para tentarem, para não utilização do botão, ou pelo menos da correta utilização, né, do botão do encerrar conclusão.
Ótimo. Mas vamos supor que tenha acontecido. Como é que a gente faz para tirar aquela conclusão? Pelo sistema e gestão, hoje, porque a gente está trabalhando com manual antigo, ele vai pegar sempre da última conclusão. Então, o sistema e gestão hoje está lendo sempre da última. Então, quando eu encerro essa conclusão e já faço uma seguinte, entendeu? E outra coisa, isso aí até é uma questão que a gente pediu uma certa urgência, porque eu não sei se vocês sabem, assim, essa ferramenta, aquele botão de encerrar da conclusão, foi retirada por quê? Porque as pessoas estavam encerrando a conclusão e fazendo conclusão novamente. Toda vez que o processo chegava no prazo, para entrar no prazo vencido, se encerrava a conclusão e fazia uma nova conclusão. Então, ou seja, a Corregedoria Geral percebeu isso, o e-gestão percebeu, então eles fizeram o quê? Não tem mais, não tinha mais saída, entrou no fluxo de sentença, eu só saio com a aprovação da sentença ou com conversão do julgamento em diligência. Eles criaram esse botãozinho, na verdade, para quê? Nos casos de conclusão equivocada. Então, eu fiz a conclusão para o juiz A e não era. Aí, o que o juiz tinha que fazer? Converter o julgamento em diligência para simplesmente falar, no despacho que foi feita a conclusão equivocada, para correção de fluxo, devolvia lá com convertido, né? E aí fazia-se uma nova conclusão. Então, para esse caso, foi lançado. Só que o e-gestão ainda não desenhou essa regra. Como é que ela vai funcionar? Você faz uma conclusão para o juiz. Se você fizer uma nova conclusão para o mesmo juiz, a primeira conclusão é que vai valer, sempre, se você não converter o julgamento em diligência. Se você fizer uma conclusão, uma nova conclusão para um juiz diferente, aí sim o sistema vai matar a primeira e vai ficar só com a segunda. Então, aquele botãozinho ele foi criado para conclusão equivocada, mas o e-gestão ainda não foi trabalhado um item específico para trabalhar, né, a questão dessa nova conclusão para magistrado diferente. Para quem trabalhou no segundo grau, já teve no segundo grau, essa é uma regra de restituição pelo gabinete do desembargador. Quando o desembargador recebe um processo, quando ele faz uma nova conclusão para um magistrado diferente, às vezes um juiz convocado, esse processo sai da conclusão da esfera de competência do magistrado anterior e passa para o atual. Então, a regra vai funcionar basicamente da mesma forma na primeira instância. Ok? Processos baixados. Vamos lá, pessoal. Finalizados. Vamos trabalhar agora um pouquinho na fase de liquidação e execução. A fase de liquidação é bem tranquila, é muito pouco, né? E o peso dela, basicamente, né, muito pequeno. A única coisa que a gente se ressentiu um pouco foi por conta da reforma, né, do artigo 879, que passou a obrigar a vista dos cálculos. Então, nós tínhamos nesse indicador, né, como gestão, o prazo médio de liquidação. Eu não sei se vocês aí têm uma central de cálculos, se os cálculos são feitos na própria unidade ou por perícia, mas no caso da 10ª, a gente tem uma central de cálculo. E a gente media o prazo médio da liquidação, a gente media a produtividade desse setor de cálculo, né? Se eles estavam gastando muito tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, para fazer uma liquidação, e a gente tinha ações que a gente trabalhava dentro dessa unidade para tentar reduzir o máximo esse prazo, né? Mas com essa regra, agora se perdeu, porque dentro da liquidação a gente tem que trabalhar as impugnações prévias, e isso às vezes demanda tempo, porque às vezes a partir dela, inclusive, a gente tem que nomear a perícia, e aí a coisa ficou meio complicada. Mas, basicamente, você inicia a liquidação com o movimento iniciada quando você migra para a fase de liquidação, você encerra essa liquidação quando você homologa um cálculo, né? Então, as liquidações encerradas, ele vai ver no movimento homologado a liquidação, ou o movimento de acordo também, como eu falei, o acordo, ele zera qualquer fase, qualquer situação, né, a homologação de acordo, seja na fase de conhecimento, liquidação ou execução. Na execução tem um detalhezinho que a gente vai falar mais à frente. Mas a homologada a liquidação encerra a liquidação e eu finalizo a liquidação
a gente finaliza a liquidação com o arquivamento definitivo do processo, né, que a gente pode acontecer, homologuei um acordo, né, encerrei a liquidação com o acordo, mas eu vou finalizar com o arquivamento definitivo, né, depois do cumprimento do acordo. Ou então, na segunda situação, quando eu inicio a execução. Tem muita gente que está fazendo assim, gente, olha, chegava um processo da contadoria ou do contador, homologava o cálculo e mandava citar. E fazia isso na fase de execução. Então, não homologava. Então, o processo era o quê? Tinha início e tinha final, a liquidação, mas não tinha o encerramento. Então, às vezes, as varas ficavam prejudicadas nos prazos médios, porque a homologação do cálculo saía na fase de execução. Então, a orientação é, sempre homologa os cálculos na fase de liquidação, para depois, se for o caso, fazer a citação na fase de execução. Tá certo? Para a gente cumprir toda a regra de início, encerramento e finalização na fase de liquidação. Alguma dúvida com relação à fase de liquidação, gente? Então, vamos passar para a fase de execução. A fase de execução, a mesma coisa. Nós temos os baixados, nós temos os... Não, minto, né? Na fase de liquidação, eu tenho o encerrado, o iniciado, encerrado e o finalizado. Na fase de execução, eu tenho o iniciado, né? Na fase de execução, eu tenho o encerrado, eu tenho o baixado e tenho o finalizado. Um detalhe com relação à fase de execução, com relação ao encerramento. E isso a gente descobriu que as varas estavam fazendo, e estavam fazendo também de forma até legitimada pelo próprio juiz. Fizemos um acordo em sala de audiência, um acordo na fase de execução. O juiz lavra a ata, estabelece o valor, parcelas, manda depositar na conta de A, B ou C, ou fica na conta judicial para liberação posterior, enfim. No final da ata, assim, cumprido o acordo, arquivem-se os autos definitivamente. Então, servidor via ata, cumprido todo o acordo, arquiva definitivo. Qual o prejuízo? Produtividade para o magistrado, que não tinha a sua execução encerrada. Eu não tinha um prazo médio do início dessa execução até o seu encerramento, porque não houve a extinção, houve seu arquivamento direto, não é isso? Então, qual é a orientação? Acordo cumprido, volta à conclusão do juiz, proferir sentença, extingue a execução por motivo, acordo integralmente cumprido. Vocês lembram que antigamente o item de proferir sentença na execução só tinha um movimento, né? Extinta a execução, cumprimento de sentença. Esse era o único movimento que tinha, né? Agora não, eu tenho vários motivos de extinção, prescrição intercorrente, acordo, quando a parte satisfaz a obrigação, enfim, tem vários motivos, né? Renuncia o direito, enfim. Marcos. Pois não. Então, um colega até tinha levantado uma dúvida em relação a isso, mas, assim, não em relação aos processos que a gente recebe em maior escala, por exemplo, de rito ordinário, sumaríssimo. Por exemplo, os processos de execução provisória, classe ex-pros, eles já nascem na fase de liquidação, a gente homologa a liquidação. Os processos de execução provisória, eles caminham na nossa vara até a penhora, a força lá da CLT. Aí, quando o devedor não garante a execução, a gente já homologou o cálculo lá na execução provisória, e aí a gente inicia a fase de execução para poder buscar o valor para garantir até a penhora na execução provisória. Esses processos de execução provisória, quando a gente inicia a fase de execução, lá na frente, a gente vai ter que lançar a sentença de extinção dele. Outra situação, carta precatória executória.
carta precatória não conta para, pelo menos assim, pelo que eu já vi, carta precatória não entra lá, eu já cheguei a olhar, não entra. Mas chegou a me perguntar, o colega chegou a me perguntar, falou, eu lanço sentença de execução em carta precatória? Eu falei, eu não sei. Geralmente o cemitério das cartas precatórias são a devolução da carta, né? Aí a devolução da carta. Então, assim, não é... mas com relação à execução provisória, eu fiquei meio na dúvida, porque já aconteceu alguns casos da gente iniciar a execução em execução provisória, mas chega lá na frente, depois de já garantido o valor do crédito, a gente lança a sentença? Muito legal, bacana a sua pergunta aí, e eu ia falar um pouquinho sobre execução provisória mais na frente, mas eu vou aproveitar o gancho aqui e a gente já trabalha logo de uma vez. Muito bem, como você bem lembrou, a execução provisória, ela não pode ser extinta, né? Pelo menos pelos critérios, porque a extinção dela não adianta muito, porque lá nas classes de processo de execução, as ex-provas estão excepcionadas, né? Deixa eu abrir aqui o e-gestão para vocês. A execução encerrada com a declaração por sentença de extinção ou com apensamento da execução provisória em autos suplementares. Então, por exemplo, pela regra, eu tenho que fazer o apensamento, eu só trabalho, eu encerro uma ex-provas com seu apensamento. Então, ele não entraria, né? Mas outra coisa também, vamos lá, eu vou perguntar para vocês, aí vocês ficam à vontade para me responder. O processo principal está lá, no tribunal. Abrir uma ex-provas, aliás, depois que descobrir ex-provas, a gente trabalha aos quilos com ex-provas, né? Então, vamos lá, comecei a trabalhar com ex-provas, voltou o processo do tribunal, processo principal. Como eu falei, ele volta na fase de conhecimento. Aí eu vou pedir para onde vocês, só quem puder, me relatar assim, qual seria o procedimento. Eu tenho uma execução provisória em andamento e o processo principal voltou com trânsito em julgado. Normalmente, lá na vara, o que a gente faz? A gente faz o translado das peças do ex-provas para o processo principal, para tramitar a liquidação no processo principal, e o ex-provas praticamente meio que perde o objeto. Aí, se ele ainda está... Aí que está. A gente teria que, para não ficar em aberto, a gente teria que lançar movimento para poder fechar o ciclo de prazo processual no ex-provas, porque ele conta, né? Então, dependendo da situação, se ele está para homologada a liquidação, ou então tramita pelo menos o ex-provas até a fase de liquidação para poder fechar a liquidação ali e fazer o traslado do processo para os autos principais, e dali em diante seguir em frente. Beleza. Então, beleza. Olha só. O que acontece, gente? A execução provisória não entra em cômputo nenhum não entra no encerramento. Mas vamos verificar aqui as classes processuais que são observadas na fase de execução. Quais são as classes? Então, aqui eu tenho todas as classes, ok? Execução provisória em autos apartados. Ou seja, eu já iniciei essa execução. Ela foi contabilizada como execução iniciada. Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Se eu já entrei com essa execução provisória, se essa execução provisória já foi contada como uma execução, eu vou pegar o traslado, eu vou pegar todo o meu processo de execução provisória, obviamente aquilo que não existe no principal, né, porque as peças às vezes já estão lá, eu só vou incorporar, né, no bloco de documentos, só aqueles que foram produzidos a partir da execução, e anexo ao processo principal conhecimento. Trânsito em julgado, inicio uma execução. É a mesma execução? Ou seja, eu tenho um processo de conhecimento para duas execuções. Tá certo isso? A princípio não, né? Que um processo vai gerar uma execução.
ok? Mas vamos lá. Então, vamos andar mais um pouquinho. Quando esse processo de conhecimento voltar, a Corregedoria, inclusive, já criou uma classe, ou já pediu para criar, a gente, não sei se o CNJ já criou, mas a gente já solicitou, que seria cumprimento de sentença provisória, que vai substituir a ex-provas. Cumprimento de sentença provisória, porque a gente vai ter cumprimento de sentença e cumprimento de sentença provisória. Então, vamos lá. Qual seria a diferença? Eu estou com essa execução provisória. E a gente já tinha, inclusive, um movimento específico que falava assim, que aquela execução provisória foi convertida em definitiva. Nós já tínhamos um movimento, inclusive, nesse sentido. Que a gente já poderia, com o mesmo processo, continuar com ele, falando que ela foi transferida para uma execução definitiva, foi convertida em definitiva. Mas, muito bem, o que eu faço com o processo de conhecimento, então? Chegou o processo de conhecimento, eu estou falando que isso foi objeto de análise pela Corregedoria Geral, isso foi discutido e chegou a esse consenso de procedimento ser feito dessa forma. O processo de conhecimento volta, eu certifico que esse processo, que a execução provisória, que a execução dele corre na execução provisória, cito o número, faço o traslado das peças do acórdão regional para dentro da execução provisória, converto a classe de execução provisória para CUNSEM, cumprimento de sentença, porque é um cumprimento de sentença agora, não é mais uma execução provisória, e eu finalizo a execução dentro da CUNSEM. E o meu processo principal, eu finalizo ele com o arquivamento, eu estou dentro da fase de conhecimento ainda, tá certo? Dou o trânsito em julgado, faço as certidões que precisam ser feitas de traslado, né, de documento do principal para lá, e a certificação de que a execução corre nos autos do processo tal, e arquivo o processo definitivamente. E a execução, que era provisória, passa a ser definitiva, só que agora tramitando como CUNSEM. Eu tenho uma execução para um processo de conhecimento e eu vou manter essa paridade. Ô, Marcos. Pois não. Só essa conversão de classe de provisória para cumprimento de sentença, o e-gestão, junto com o PJE, eles já entenderão para todos os efeitos legais que, a partir dali, se tramitará uma execução definitiva daquele processo. É isso que você disse? Isso. E nem precisaria, sabe por quê? Assim, o próprio manual de gestão já me traz a classe, né? Eu só ver aqui onde é que ela está. Tá vendo aqui? Classe 156. O próprio e-gestão já trabalhava essa classe logo no início. Então, a gente não precisou, na verdade, fazer nada. Quando eu converto a classe para 156, cumprimento de sentença, o e-gestão agora passa a ler aquele processo como um cumprimento de sentença, ele vai computar como já está, né, uma execução que já tinha sido computada, ele não vai fazer novo, né, tipo assim, eu agora tinha uma execução provisória, encerrei a provisória e nasceu um CUNSEM. E aí ele vai contar duas vezes? Não, ele continua, porque a chave é o número do processo. A classe para a gente não interfere muito na hora que a gente vai fazer a apuração. Então, quer dizer, quando eu converti essa classe, a partir de agora, se eu extinguir essa execução, que eu posso extinguir, ela vai contar como produtividade do juiz, né, como extinção, né, e eu vou poder arquivar ela depois definitivamente para finalizar, baixar ou encerrar aquela execução. Respondi a sua pergunta? Eu não sei quem foi que me... Foi Tânia, né? Não, sim. E só complementando, já tratando a conversão de classe de uma maneira geral, dentro da estatística e o PJE. É tranquilo, em termos de leitura de dados, essa conversão de classes. Por exemplo, uma ação que foi ajuizada pelo rito sumaríssimo, aí se converte para o ordinário, ou vice-versa. Então, hoje, porque a gente sabe que nós tivemos versões que isso dava muito problema. Hoje, os sistemas estão se comunicando certinho, tudo ok. Sim, eu vou te relatar assim, a gente só consegue perceber que tem erro, né, com a leitura do extrator, a partir do momento que se abre gira. Gira é uma issue, né, uma reclamação que os tribunais
remetem para a corregedoria geral, informando alguma inconsistência, né? Tipo assim, meu processo eu converti a classe e ele continua pendente na classe antiga. Então, se fosse esse um problema, então você teria que reportar isso, mas a regra do e-gestão é essa. Você tem os baixados por conversão de classe e você tem os recebidos, os casos recebidos por conversão de classe. Então, o sistema extrator, o e-gestão, ele trabalha bem alinhado com esses movimentos. Então, não há perigo nenhum. Se você recebeu uma ação trabalhista do rito ordinário, e ele, na verdade, do rito sumaríssimo, se você converter aquela classe, eu matei aquela classe anterior pela conversão anterior, e passou a constar como recebido, como se fosse um caso novo, por meio dessa conversão de classe para classe nova. Mas o número do processo continua o mesmo, não há diferença em contador, tá certo? De distribuição, porque a maior dúvida do pessoal é, na verdade, assim, quando eu converto, altero o contador, por exemplo, a minha vara recebeu 10 ROs, a outra recebeu 9. Quando eu faço essa conversão para rito sumaríssimo, ele reduz, do 10 ele passa para 9, para eu receber mais um depois? Não. Está tudo dentro de uma caixa só, todos os processos têm o mesmo peso, né? É o peso 2. Então, tanto faz, salvo, o único que não vai ter peso 2, gente, é o recurso de decisão parcial, de julgamento parcial, que vai ter o peso 0,0001. Então, por exemplo, por isso que é interessante o e-gestão, outra coisa que eu acho que vocês poderiam atentar, até para auxiliar o juízo de vocês, vamos lá. Entrou uma ação principal, que era uma plurima, uma ação coletiva. 1.000 reclamantes. Os 1.000 reclamantes, obviamente, hoje a gente não tem mais essa situação, porque não existe mais a prevenção. Não sei se o tribunal de vocês, mas a gente não tem mais a prevenção nas ações coletivas. Mas antigamente era prevento. Muito bem, entrou uma ação plurima coletiva com 1.000. Sentenciou, foi para o tribunal. O cara entrou com 1.000 execuções provisórias. Todas caíram para uma única vara, que foi quem deu aquela sentença. Tudo via PJE. Ela ficou uns 5 meses, 6 meses, sem receber qualquer tipo de ação trabalhista. Porque o contador dele cresceu, ou seja, o contador dele, quando o processo é distribuído, né, geralmente cai para quem tem um contador mais baixo, que ele vai equilibrando a questão da distribuição. Então, por isso que é interessante, gente, vocês acompanharem pelo extrator, pelo e-gestão, inclusive os casos novos, recebidos mensalmente. E como vocês têm acesso à e-gestão, vocês têm acesso a todas as varas. É só para vocês darem mais ou menos uma olhada no equilíbrio dessa distribuição. Porque, às vezes, pode estar acontecendo isso, uma execução provisória, por exemplo, uma vara recebe 100 execuções provisórias e a outra recebe 100 ação trabalhistas. Quem vai trabalhar mais? Então, como não há essa diferença de peso entre os processos, vale a pena a gente dar uma olhadinha nos contadores que vocês têm acesso, pelo menos a gente na 10ª tem acesso aos contadores do sistema PJE, para a gente acompanhar, e a gente tem acesso também aos tipos de processos que são distribuídos. Aqui na 10ª região, inclusive, por conta desse problema, a gente, por conta própria, ofereceu um peso à execução provisória, como ofereceram para o cumprimento do recurso parcial. Então, a gente mesmo, por script, entrou dentro do sistema PJE e alterou. Para quê? Para que essa execução provisória não concorra com uma ação trabalhista ou qualquer outra ação que demande um pouco mais de trabalho para o magistrado, ou para a unidade. Marcos, aí com relação à execução provisória, se o processo está lá tramitando no tribunal, está tramitando lá no tribunal, está lá no TST, o processo principal, entrado com a execução provisória, e aí na execução provisória é formalizado um acordo para pôr fim ao processo. A gente, nesse caso aí, e esse acordo é homologado, o juiz pede, inclusive, para o oficial TST para devolver o processo principal por perda do objeto. Nesse caso, assim, a gente tem que fazer, então, a conversão para cumprimento de sentença,
e fazer a homologação do acordo antes? Ou Não. Você só vai fazer a conversão quando você for extinguir essa execução. Mas vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho antes dessa homologação. É óbvio, gente, assim, tem juiz que aceita, tem magistrado que não aceita, ok? Então, por exemplo, no meu tribunal, magistrados não permitem que os juízes trabalhem com o processo se o processo está fora da jurisdição. Se houve um pedido de acordo nesse processo, primeiro, se houve pedido, o próprio sistema PJE direciona a petição de acordo para o tribunal. O tribunal analisa aquela petição. Se o tribunal homologa, baixa para cumprir o acordo. Aí vamos supor, o processo desceu. Eu não tenho como, um juiz hoje no sistema PJE pegar um processo que está em análise em instância superior e homologar um acordo. Salvo via Sejusc. Mas vamos lá, mesmo nesses casos, se houver um acordo nesse processo, sem a autorização do tribunal, eu já tive decisões do nosso tribunal revogando a homologação de acordo, porque não estava na jurisdição deles. A partir do momento que o juiz sentencia e manda o processo para o tribunal, ele não tem mais jurisdição sobre aquele processo. Mas tudo bem, isso vai do entendimento de cada juiz, gente, e cada tribunal, e às vezes se aceitar, se o ministro do TST aceitar, é menos um processo que tem 12 mil, 13 mil processos no gabinete, ele vai achar muito bom, vai baixar o processo sem problema nenhum para você. Mas a questão da atenção em relação, no caso do segundo grau, um desembargador se sentir, né, na verdade, invadido na prerrogativa, né, porque o processo está na mão dele. Mas vamos lá, se acontecer, fez um acordo na ex-provas, na execução provisória. Subiu o processo, você vai falar assim, bom, e aí, eu fiz essa homologação, homologuei, mas homologou a ex-provas como? Se o processo está lá no tribunal. Aí você vai falar assim, não, beleza, vou comunicar. Então, fica como ex-provas, pega aquela ata de acordo, assinada pelas partes, remete para o tribunal. Como é que você vai fazer isso? Você não pode mandar via processo, porque o processo não permite. Você tem que mandar via malote digital ou e-mail. Não é isso? Mandou a cópia do acordo lá para o tribunal. O desembargador vai pegar aquilo, digitaliza, joga dentro do processo. Se ele falar assim, foi homologado, ótimo. Considerando a homologação, prejudicado o recurso ordinário, baixa a origem, para prosseguir. Muito bem, baixou a origem. Nessa hora que ele baixa a origem, ok? Você vai pegar o seu processo, vai certificar no processo principal que ele corre em autos apartados, a execução, certifica, junta a ata do acordo, da decisão do juiz lá, né, que julgou prejudicado o acordo, junta no processo da ex-provas, converte ela para CUNSEM, extingue a execução, se o acordo foi totalmente cumprido, e arquiva definitivamente. Tranquilo? Ou seja, eu só vou converter para CUNSEM quando o processo principal votar, gente, sempre. E outra coisa, eu não sei qual é a orientação, eu estou falando porque aqui na 10ª região é o procedimento que a gente adota, as secretarias. Então, o processo principal, quando volta, morre na fase de conhecimento em caso de ex-provas. Mas eu não posso converter ex-provas enquanto o principal não baixar. Com o trânsito em julgado, inclusive. Se aconteceu, cheguei até a penhora, não vou prosseguir com as provas, sobresta ex-provas, até a volta do processo principal. Voltou o processo principal, certifica, converte para CUNSEM, tira do sobrestamento, converte para CUNSEM e tramita a execução com expropriação, com alienação do bem, enfim. Aí vai prosseguir já na CUNSEM. Ok? Gente, só gostaria também de ressaltar que eu não estou, na verdade, eu não estou fazendo orientação para que vocês passem a fazer assim. Então, assim, a forma que a 10ª região faz, para não criar conflito com a estatística, para não ter duas execuções em relação ao mesmo processo. Por que eu vou ter duas? Porque quando voltar ao principal e eu agregar a execução que já estava pronta, meu bloco de documentos no processo principal, eu vou lançar o trânsito em julgado e vou jogar ele para o início da liquidação novamente e depois para o início da execução. E toda vez que eu faço esse movimento, o que acontece? Eu crio uma execução nova. Uma execução nova foi criada pela ex-provas e uma execução nova vai ser criada pela reclamação.
Então, para que isso não aconteça, a 10ª região entendeu que o procedimento correto seria arquiva a principal, que é na fase de conhecimento, eu finalizo ela na fase de conhecimento, com arquivo definitivo, e converto a execução provisória em definitiva, e converto a classe para consem, e prossigo, obviamente, certificando nos dois lados, né? Fazer essa conversão para consem é até interessante, assim, porque quando a gente está mexendo com a execução provisória, a gente pensa, não, isso aqui é um processo acessório, ele tem que morrer primeiro, e o principal tem que se manter vivo e morrer depois do que o acessório, né? Mas aí da forma como o senhor colocou, para colocar como cumprimento de sentença, né? Então acaba sendo alternativo. O benefício maior para isso, para a gente, porque antigamente a gente não fazia nada, a gente só colocava convertia ela para definitiva e prosseguia, né? Mas a gente descobriu depois que não tinha produtividade. Mas qual era o maior problema? É a liberação de valores. Porque na execução, na classe ex-provas, ela já demonstra para você, ex-provas, eu não posso liberar valor, é uma execução provisória. Como é que eu vou liberar valores da execução provisória? Então, a gente tinha sempre esse temor, né? Porque aqui no AFAM entrou um processo na caixinha, você leu o processo, já pagou a execução, citou, não teve embargo, não teve nada, libera. Opa, não posso liberar, o processo está em execução provisória, eu tenho que aguardar o principal. Então, para a gente seria, então, quando eu converto para consem, eu tenho a segurança de liberação de valores, porque eu sei o quê? Que aquela provisória, ela foi convertida e o principal já votou e já transitou em julgado. E eu consigo prosseguir com ela normalmente. E, Marco, só uma pergunta que você falou de liberação de valores. Vocês usam alvará eletrônico lá, aí na sua região? Não, a gente ainda não trabalhando com CIF. Você diz o CIF? CIF 2? Não, ainda não estamos trabalhando com CIF. Nós não implementamos. Vocês já implementaram aí? Sim, então, esse procedimento, esse já seria o primeiro impedimento, porque como os depósitos ficam vinculados ao principal, adotar esse procedimento já nos impediria de usar o alvará eletrônico lá no consem depois. Não, mas aí você está trabalhando com depósito, o processo, o dinheiro, geralmente, a chave do banco é o número do processo. A gente não altera o número do processo. A gente altera a classe. Então, o valor disponível está disponível para o processo, número tal. Entendi. Então, não tem problema nenhum na liberação. Estava me referindo a depósitos recursais, no caso, né? Mas tudo bem. Sim. É outra discussão daí. Tranquilo, obrigada. Gente, eu vou trabalhar agora no finalzinho com vocês a questão dos incidentes, dos recursos, do princípio da fungibilidade, tá? Vamos começar com os embargos de declaração. Qual é o problema nos embargos de declaração? Gente, o escaninho tem que ser uma ferramenta bem trabalhada. Eu não sei como é que vocês trabalham aí, mas geralmente, eu fico responsável pelo escaninho. Porque eu analiso todas as petições. Obviamente que eu não chego a fundo de detalhamento, mas pelo menos a apresentação da petição. Então, eu abro a petição e verifico. Primeiro passo, sim, para a gente tentar corrigir ou então minorar os impactos de tramitação equivocada. Principalmente no julgamento de embargos. Então, eu analiso a petição lá. A pessoa juntou a petição e ele chamou de quê? Uma petição, né? Manifestação, né? E aí você leu a petição aqui e viu, opa, isso aqui é um embargo de declaração. Isso não é uma petição. Então, a primeira coisa que eu faço, né, quando isso acontece, deixa eu só voltar aqui. Eu vou lá na petição e já faço a alteração do tipo. Então, ela é uma petição de manifestação e ela vai virar uma petição de embargos de declaração. Ok? Já está vermelhinho lá que eu já fiz essa alteração.
Então, eu já breco aqui, gente, a possibilidade. Porque o que acontece com o sistema de gestão? Ele fala o seguinte, a regra, né? Dentro do item, deixa eu só abrir aqui. Os opostos, os conclusos, os julgados, os prejudicados, pendentes com o juiz. Então, eu posso ter, se eu não fizer esse princípio de alterar esse tipo de petição, eu posso ter mais julgamentos de ED do que entrou efetivamente. Então, para evitar esse tipo de coisa, já no escaninho, a gente já pode fazer o primeiro saneamento. Isso vale só para ED não, para recurso ordinário, recurso adesivo, para incidente de execução, qualquer tipo de petição equivocada que vai gerar um incidente ou um recurso posteriormente. Porque lá na frente, quando eu fizer a admissibilidade desse recurso, quando eu fizer a apreciação desse recurso, eu vou ter um resultado para um processo que entrou. Ou seja, eu tenho uma entrada e vou ter uma saída. Então, o primeiro critério que a gente deve observar seria esse, né? Lá dentro do escaninho, a gente já buscar o saneamento do tipo de petição. Aí fala assim, Marco Aurélio, não sou eu que faço. Então, é dividido por número de processos, então, as pessoas que forem mexer com o escaninho, já procurar sanear, né, os tipos de petição antes de passar o processo, tirar o processo da tarefa, ou então empurrar ele para outro lugar. Então, isso se chama o princípio da fungibilidade, né, você troca um recurso por outro, enfim, não é um ED, um recurso, não é um recurso ordinário, é um agravo de instrumento, enfim, para qualquer tipo de recurso, né. A gente tem que ter essa preocupação, porque a gente pode ter 100 processos com oposição e 200 processos com decisão. Então, com certeza, isso vai ser pego pelo sistema de gestão, que chama regra de validação, ou seja, por exemplo, você julgou um embargo de declaratório que não tem tipo de documento de embargos, né? O PJE não tem essa trava de segurança ainda, né? Seria um encadeamento lógico, né, que se eu fosse julgar um ED, ele buscaria um tipo de documento assinado como embargo declaratório. Se ele não conseguiu localizar, ele não deixa eu entrar no fluxo de julgamento de ED. Mas, por enquanto, isso não é possível, a gente vai ter que prestar essa atenção para a gente não correr risco de ter a estatística toda bagunçada. E, às vezes, também, vocês devem perceber, um advogado, principalmente no início, né, eles julgavam como? Entrava com a petição de ED e falava assim, essa petição entrou, não entrou, aí mandava de novo, às vezes entrava 5 petições, a mesma petição, 5 EDs. Aí, beleza, eu fazia a conclusão para julgamento de ED. Quantos EDs o juiz julgou? 1, que é só um mesmo, o resto era duplicado. Só que eu tenho 5 EDs para uma decisão. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o quê? Princípio. De ED, trocar para manifestação em 4. Aí você fala assim, Marco Aurélio, eu tenho que fazer, eu descobri aqui que tem essa pendência. Eu posso fazer isso agora? Não. Por quê? O movimento de alterar do tipo, ele vai entrar agora. Então, por exemplo, tinha 5 EDs. Julguei um ED. Alterei o tipo de 4 para regularizar a estatística. Só que aí eu criei 4 situações, né? Aliás, gente, é ao contrário, desculpa. O movimento contrário que seria, entrou com 5 manifestações, todas manifestações, e eram todas EDs, mas era o mesmo ED. Se eu troco esses 4 para ED, eu estou criando 4 ED pelo princípio. Vamos lá na regra, só para a gente pegar aqui, ó. O que é um ED oposto? É um tipo de documento, embargo de declaração, ou um movimento, tipo, né, alterado. Alterado o tipo de petição. De qualquer petição posterior para embargo de declaração. Então, toda vez que eu fizer isso, se eu estou tirando manifestação e criando um ED, eu estou criando um ED para julgar. Então, se ele entrou com 5 manifestações repetidas, as 5 é ED, e eu troco as 5 e só julgo uma, eu tenho 4. Aí você fala assim, eu posso reverter depois, né? Eu posso chegar lá na petição e trocar a petição novamente?
Eu vou trocá-la agora, ela é embargos de declaração, eu vou voltar ela para manifestação, para qualquer outro tipo. Vamos ver o movimento do processo? Alterado o tipo de petição, manifestação para embargos, alterado o tipo de petição de embargos para apresentação de quesitos. Então, ele vai permitir quantas vezes você quiser. Só que se eu fizer isso depois do resultado, se eu quero, na verdade, era um ED, entrou como manifestação, eu já julguei esse ED e eu vou converter para ED. Não façam isso agora, porque vocês vão estar criando um incidente e não vai ter a solução dele posteriormente. Vai ser um embargos pendente de solução. Por quê? A decisão dele está em data anterior. Gente, deu para entender essa parte? É só para que eu não converta um ED, uma petição em manifestação, julguei. Vou corrigir o e-gestão, porque eu não tenho a entrada desse ED, eu só tenho a saída dele. Vou alterar esse tipo de petição depois do julgamento do ED. Se eu fizer isso, eu estou criando um embargos para julgamento, um ED vai ficar pendente de julgamento. Porque o alterado tipo, ele vem depois da decisão. Então, aquilo que está errado, que já foi julgado como tipo de manifestação, tiver um ED, paciência. Eu vou ter uma produtividade maior do que entrou. Salvo se eu pudesse corrigir o tipo de petição na data do documento. Porque, pela regra, vocês viram, a regra procura tipo de documento. Ele localizou um tipo de documento? Não. Ele localizou um tipo, um movimento, alterado o tipo? Localizou. Em que momento? Agora, no dia 16 de outubro. Então, agora passou a contar como tem um ED pendente de julgamento. Então, a gente não pode fazer esse princípio se o processo já foi julgado. Então, a orientação que eu dou na vara é o seguinte: vou julgar um ED. Procura saber, primeiro, se existe a petição anterior. Não tem, é uma manifestação. Então, você migra antes. Faça o exercício lá de alterar o tipo. Depois você julga. Sempre. Para não dar esse tipo de problema. E isso vale, gente, para qualquer tipo de incidente. Embargos à execução, a mesma coisa. Julguei 10 embargos e o cara entrou com manifestação. Eu tenho produtividade de um embargo, mas não tenho um incidente propriamente dito. Né? O sistema de validação de gestão daria problema. Aí o que você faz? Vou converter aqueles anteriores em embargos à execução ou impugnação? Não façam. Se já houve julgamento, não façam, porque ele vai entrar como uma pendência para vocês posteriormente. Ô Marco Aurélio. Pois não? O contrário pode ser feito, né? Se entrou um embargos e o juiz decidiu ele por despacho, eu posso alterar o tipo para manifestação. Eduardo, muito boa a sua colocação, exatamente. Inclusive, gente, é uma pergunta que eu costumo fazer, e a gente no PJE, a gente vê muito isso, né? Principalmente quem foi piloto no início do PJE teve essa dificuldade. A gente pode fazer sentença em despacho? A gente pode fazer despacho em sentença? A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Dentro do PJE. Então, como você falou, eu posso ter um embargos e na hora de julgar, julguei ele como despacho. E não escolhi, posso até ter feito por decisão, mas escolhi um movimento que não era o próprio de julgamento, do fluxo de julgamento de embargos de declaração. Ele está pendente. E como é que eu tiro essa pendência? Pelo princípio que o Eduardo acabou de falar. Eu vou lá na petição e converto ele com uma petição de manifestação. Ou manifestação diversa, enfim. Que não seja D. E não seja um outro incidente, obviamente, né? E aí eu mato aquela pendência de ED. Isso a gente pode fazer, inclusive, para qualquer tipo de incidente, né? E, inclusive, para recurso também, né? Porque hoje, salvo engano, a gente mudou, né? O sistema de recursos. Deixa eu voltar aqui.
Só responder um pouquinho a carta precatória do colega, né? Carta precatória, gente, não é contabilizada absolutamente para nada, beleza? Se vocês forem achar, eu costumo dizer assim, tem dúvida? Gente, carta precatória entra nos casos novos, entra em alguma coisa? Então, vamos lá, casos novos recebidos por distribuição. Vou lá no 90026. Quais são as classes que fazem parte disso aqui, ó? Localizem aqui. Tem carta precatória, gente? Não tem carta precatória. Então, não se preocupem com carta precatória. Tem gente que fala assim, Marco Aurélio, eu recebi uma carta precatória, executória, só que ela caiu na fase de conhecimento. E isso vai me dar um problema, não vai dar problema nenhum. Continua nela na fase de conhecimento, manda citar, manda penhorar, faz o que você quiser, não teria problema nenhum. Porque ele vai ver o seguinte, na verdade, quando ele cai na casa de conhecimento, é o assunto da carta